Aula 1, ANP4, questões 1, 2 e 3. Então, na ANP4 nós vamos estudar potências, raiz quadrada e algumas coisas de geometria relacionada à potência e raiz quadrada. Então, o que são potências? Então, potências são multiplicações repetidas vezes de um mesmo número. Então, aqui é a representação de uma potência. Então, aqui é o 2, aqui é um 3, esse 3 é menorzinho, ele fica do lado mais acima do 2, e a gente pronuncia isso como sendo 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. Depois nós vamos ver por que é ao cubo. Mas isso é uma potência, é um 2 e um 3 menorzinho do lado direito, em cima do 2. Então, o que significa 2 elevado a 3? Então, esse 2 elevado a 3 é uma potência que significa que nós devemos multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2. A quantidade de vezes é 3. Então, multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes. E quanto que vai dar essa conta? Então, o que eu faço aqui, 2 vezes 2 dá 4. E falta esse último 2 para multiplicar. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado dessa potência é 8. Então, de novo, isso é uma potência, né? 2 elevado a 3 é como se pronuncia. Então, isso é a mesma coisa que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. E o resultado é 8. Então, aqui tem os nomes para a gente pronunciar aqui o que é cada número. Então, o 2 é a base. Então, aqui o 2 é a base. Esse 3 menorzinho é o expoente. O 8 é a potência. Então, esse 2 é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. É a base. Esse númerozinho menor, o expoente, indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base. O resultado da multiplicação é a potência. Então, nós temos a base, o expoente e a potência. Então, aqui vamos fazer outros exemplos. Então, aqui nós temos 3 elevado a 2. Isso significa que nós devemos multiplicar o 3, que é a base, por ele mesmo 2 vezes. Porque o expoente aqui é 2, quer dizer multiplicar 2 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3.
Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui 3 elevado a 2. Então, a base é o 3, o expoente é o 2. O resultado é 9, que é a potência. Mais um exemplo. Aqui a base é 10, o expoente é 2 também. Então, significa que nós vamos multiplicar 10 por 10 duas vezes. 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui a base é o 10, o expoente é o 2 e a potência é 100. E aqui 5 elevado a 3. Então, 5 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, 5 elevado a 3 é 125. Vamos fazer um exemplo aqui com um expoente maior. Então, vamos calcular 2 elevado a quinta. Ou 2 elevado a 5. Nós podemos pronunciar 2 elevado à quinta potência ou 2 elevado a 5. Então, a base é o 2, o expoente é o 5. Então, isso indica que nós temos que multiplicar o 2 5 vezes por ele mesmo. Então, agora nós vamos multiplicar aqui 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E por último, 16 vezes 2, 32. 32 é o resultado final, ou seja, a potência. Então, 2 elevado à quinta é igual a 32. E aí nós temos uma diferença na pronúncia quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Então aqui é a pronúncia quando o expoente é 2. Está relacionado à geometria. Então esse quadrado que aparece aqui, que é um quadrado de lado 3, né? Lembrando que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Aqui também é 3, aqui também é 3. Então, esse quadrado tem uma área, que é toda essa região aqui. Toda a região coberta por esse quadrado é a área do quadrado. E a área também tem uma medida, um valor numérico. A área de uma figura é a quantidade de quadradinhos de lado 1 necessários para cobrir essa figura. Então, nesse caso aqui, quantos quadradinhos de lado 1 são necessários para cobrir esse quadrado aqui que tem lado 3? Então, nós precisaríamos de 9 quadradinhos de lado 1. Então, cada quadradinho desse, aqui, ó, de lado 1,
tem área igual a 1. Nós precisamos de 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse aqui, 8, 9. Então, a área desse quadrado é 9. Porque precisam 9 quadradinhos de lado 1 para cobrir ele totalmente. Então, a área desse quadrado é igual a 9. Dá para a gente calcular a área desse quadrado fazendo um cálculo simples. Então, nós já sabemos que a área dele é 9, mas poderíamos ter calculado. Então, a área que poderia ser feita fazendo 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, é a área desse quadrado. Em geral, a área de um quadrado basta multiplicar a sua largura pela sua altura. Ou largura pelo comprimento, que é o mesmo valor. A área desse quadrado é 9. É como nós escrevemos aqui 3 vezes 3. 3 vezes 3 também pode ser escrito como sendo 3 elevado a 2, que é o 3 multiplicado por ele 2 vezes. Então, por causa da área do quadrado, quando tiver elevado a 2, nós vamos pronunciar ao quadrado. Então, 3 elevado a 2, nós pronunciamos 3 ao quadrado. Então, podemos pronunciar 3 elevado a 2, mas geralmente será pronunciado 3 ao quadrado. Ou qualquer outro número elevado a 2, nós vamos pronunciar ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 7 ao quadrado, qualquer número elevado a 2 vai ser pronunciado ao quadrado. Justamente porque o significado geométrico é a área de um quadrado. Então, nesse caso, nós temos um quadrado de área 3, de lado 3, a área dele é igual a 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, então a área é 9. Aqui um outro exemplo. Calcular a área de um quadrado de lado com medida igual a 25. Então aqui a área é só multiplicar 25 por 25. Ou seja, nós estamos calculando 25 elevado a 2. Que nós vamos pronunciar 25 ao quadrado. Então, quanto que é 25 ao quadrado? É 25 vezes 25, que é a área desse quadrado. E quanto dá 25 vezes 25? Então, 5 vezes 5 dá 25, vai 2.
5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando aqui, 5, 2, 6. Então, 25 vezes 25 dá 625. Então, 25 vezes 25 dá 625. Então, 25 ao quadrado é 625. Então, isso quer dizer que a área desse quadrado aqui é 625. Então, essa é a medida da área desse quadrado aí. Agora nós vamos ver também que quando é elevado a 3, né, quando a potência é elevada a 3, ou a terceira potência, nós podemos pronunciar, geralmente pronunciaremos ao cubo. Isso por causa do cubo. Nós temos um cubo, né, que é uma figura tridimensional. Todos os lados são iguais. Nesse caso que é um cubo de lado 2. Então todas as arestas dele, né, todas as arestas valem 2, nesse caso aqui. Então, quantas arestas ele tem? Então, ele tem um total de 12. Então, se uma das arestas valer 10, todas as outras valerão 10. O cubo tem todas as arestas com a mesma medida. E o volume? O que é o volume? Volume é o espaço ocupado no caso, por esse cubo aqui. O volume do cubo é o espaço ocupado pelo cubo. Também pode ser encontrado por um cálculo, o volume. Então, como que nós faríamos para calcular o volume desse cubo? O volume é a quantidade de cubinhos de lado 1. Então, esse cubo tem lado 2. Então, cubinhos de lado 1 necessários para preencher totalmente esse cubo de lado 2. Então, quantos cubinhos de lado 1 seriam necessários para preencher esse cubo de lado 2? Seria o volume deste cubo. Então, se nós dividirmos esse cubo aí, para descobrir quantos cubinhos de lado 1 ele comporta, nós vamos descobrir que ele comporta 8 cubinhos de lado 1, exatamente. Então, aqui na figura, podemos observar aqui que é um cubinho de lado 1, nós temos 8 no total. Se nós juntarmos esses 8 cubinhos de lado 1, nós formaremos este cubo de lado 2, que está representado aqui, a união desses cubinhos formando esse cubo de lado 2. Então isso indica que o volume deste cubo de lado 2 é 8. Então se o volume desse cubo de lado 2 é 8, geometricamente, fazendo a construção que nós descobrimos que é 8. Mas como nós faríamos para calcular que o volume desse cubo é 8? Então nós poderíamos calcular fazendo a multiplicação das dimensões do cubo, que são largura, comprimento e altura. Então a largura é 2, multiplica pelo comprimento, que também é 2, e pela altura, que também é 2.
Então, nós observamos que 2 vezes 2 vezes 2 é uma potência. Então, é 2 elevado a 3. Daí, como está relacionado ao cubo, esse cálculo, nós vamos pronunciar aqui agora 2 ao cubo. Então, quando tiver elevado a 3, pronunciaremos ao cubo. Então, 2 ao cubo. Pode ser qualquer número. Então, 10 elevado a 3 é 10 ao cubo. 5 elevado a 3 é 5 ao cubo. Porque o resultado dessa potência significa o volume de um cubo. E agora vamos concluir esse cálculo, né? Então, nós estamos calculando o volume do cubo. Então, seria multiplicar a largura, comprimento e altura, que é 2 ao cubo. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo é 8. E o volume deste cubo é 8. Como a gente já tinha feito de forma geométrica. Aqui nós já tínhamos descoberto que o volume é 8. Cabem 8 cubinhos de lado 1 nesse cubo. Agora um exemplo, outro exemplo relacionado aqui ao cubo. Vou calcular o volume de um cubo cujos lados medem 25. Aqui é 25. Então aqui está o cubo, né? Então o volume, vamos colocar só as iniciais, que volume é igual a largura vezes o comprimento vezes a altura. Ou seja, 25 multiplicado 3 vezes, então é 25 ao cubo. E 25 ao cubo é o mesmo que multiplicar 25 3 vezes. Então, qual que vai ser o volume desse cubo? Então, 25 multiplicado 3 vezes. Então, vamos multiplicar primeiro 2 vezes, né? 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais um 5. Então, aqui dá 625. Então, nós já fizemos 25 vezes 25. Agora, nós precisamos multiplicar de novo por 25. Então, 25 ao cubo é 25 vezes 25. E o resultado que deu vezes 25 de novo. Então, aqui 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Mais 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. 5, 2, 6, 5, 1. 15.625.
Então o volume desse cubo aqui é de 15.625. Ou seja, são necessários 15.625 cubinhos de lado 1 para preencher esse cubo totalmente. Então as potências estão relacionadas com figuras geométricas. Então vamos rever aqui, ó. Quando temos um quadrado, nós podemos calcular a área fazendo uso da potência ao quadrado. Então 3 ao quadrado. 3 vezes 3, a área aqui é 9. Por isso, quando tiver uma potência elevada a 2, nós pronunciamos ao quadrado. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 20 ao quadrado. E quando nós tivermos um cubo, isso está relacionado a uma potência elevada a 3, então que no caso seria 2 ao cubo, é o volume de um cubo, de lado 2. Então sempre que tiver elevado a 3, pronunciaremos ao cubo. Então 4 ao cubo, 5 ao cubo, 30 ao cubo, etc. E o restante das potências nós pronunciaremos então vamos treinar aqui. 2 ao cubo, 5 ao quadrado, 10 ao cubo, 5 à quarta, 6 ao quadrado, 2 elevado à quinta, ou 2 à quinta, 2 à décima. Então, quando tiver elevado a 2, pronunciaremos ao quadrado, por causa da área do quadrado. Quando tiver elevado a 3, pronunciaremos ao cubo, por causa do volume do cubo. Outras potências, né, outros expoentes, pronunciaremos seguindo o modelo aqui, ó, 5 à quarta, 2 à quinta, 2 à décima, é assim por diante. E a potência nada mais é do que multiplicar a base, a quantidade de vezes que estiver indicando o expoente. Então agora é fazer as atividades 1 e 2 da apostila. Qualquer dúvida é só chamar pelo grupo de WhatsApp.